Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje eu tô aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito e eu acho que vocês também. Vamos falar de Home Lab. Sério, fica aí. Olá a todos amantes de Home Lab, assim como eu. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu monitoro os meus servidores aqui dentro do meu Home Lab, tá bom? Mas antes de mais nada, se você nunca viu nenhum vídeo meu sobre Home Lab, eu vou definir o que é Home Lab para você saber do que se trata. Home Lab, na tradução literal, é laboratório caseiro ou laboratório em casa. Na prática, o que quer dizer? Você cria um laboratório de, vamos dizer, informática, se fala assim ainda, um laboratório de tecnologia, ou sei lá, um mini data center dentro da sua casa para que sirva para você usar esses servidores e esses computadores como aplicações, storage, etc. Mas também para você usar esse laboratório como um lugar de estudo e experimentação, ou seja, vamos dizer que você está aprendendo sobre redes, você vai poder aplicar e estudar e fazer tudo isso dentro do seu laboratório caseiro. Vamos dizer que você está aprendendo sobre containers, você também vai conseguir usar o seu servidor para virar um host de Docker e você colocar vários containers lá, ou quem sabe se você tiver mais de um servidor, você começar a usar eles, vamos dizer, distribuído entre os dois servidores, 3, 4, não sei. Claro, o tamanho do Home Lab vai depender, vamos dizer, do tamanho do seu investimento e, claro, do tamanho da sua casa. Eu, por exemplo, já gastei muito espaço aqui da minha casa colocando servidor e tudo mais. Eu falei pra minha esposa que a próxima a sair é a geladeira. A gente vai colocar um rack lá, vamos colocar vários storage, vários servidores e tudo mais. Quem precisa de geladeira? Mas zoeira à parte, vamos falar hoje sobre como que eu monitoro, vamos dizer, a saúde dos meus servidores aqui dentro do meu laboratório caseiro. Eu tenho aqui em casa dois servidores, o Joe Coltrane e o Miles Davis. O Joe Coltrane ele é bem pequenininho, ele serve para gerir alguns arquivos, mas também serve como servidor, o cérebro da minha automação residencial. É nele que está instalado o meu Mosquito, Home Assistant e tudo mais. Já o Miles Davis é um servidor muito mais robusto. Inicialmente eu comecei a usar ele como storage, então hoje ele tem, sei lá, muitos discos, muitos teras disponíveis, mas conforme eu fui percebendo o que eu precisava, eu comecei a instalar mais aplicação, eu comecei a instalar vários dockers lá dentro, eu comecei a usar ele não só para guardar arquivos, mas também para gerir partes do meu trabalho usando essas aplicações que rodam dentro do Docker lá. Atualmente, o Miles Davis é muito mais importante para o meu dia a dia, tanto meu dia a dia pessoal, quanto meu dia a dia do trabalho, do que o Joe Coltrane, que é pequenininho. Vamos dizer, se ele quebrar, se ele parar, tudo bem. A única coisa que eu não vou conseguir fazer é abrir o Home Assistant e apagar a luz ou assistir minhas câmeras e tudo mais. Já o Miles Davis, ele está executando aplicações importantes para o meu dia a dia, como VPN, gestão de backups, algumas pequenas aplicações que eu uso para trabalhar, mas hoje não é o dia de falar dessas aplicações. Um dia eu vou falar sobre elas. Então vamos para o computador aqui. Eu vou começar pelo Joe Coltrane, que é o servidor menor que eu tenho. Esse servidor, ele é um Udo X86, ou seja, ele é um computador numa placa só. Se você procurar por ele aí na internet, você vai ver uma fotinho dele, mas eu também estou mostrando aqui para você. Ele é um Celeron com 8 GB de memória RAM. Ele tem uma memória interna de 8 GB eMMC. Ele também tem um disco de 128 GB SSD M2 que eu instalei nele. Ele também tem um outro disco externo de 500 GB que é um disco mesmo, é um hard drive mesmo. Eu uso ele geralmente para gerenciar alguns arquivos, tem algumas aplicações que eu gerencio a minha casa ou a rede da minha casa e tudo mais, mas ele serve principalmente para gerenciar a automação residencial aqui da minha casa, porque é nele que está instalado Mosquito, Home Assistant e outras coisinhas só para automação residencial. Eu monitoro ele principalmente usando esse WebMin. O WebMin é uma aplicação web que foi feita há muito tempo atrás para você conseguir monitorar servidores remotamente, usando o browser. Então você não precisa entrar lá e conectar no seu, vamos dizer, SSH, ou muito menos ir lá e conectar no servidor, acessar via monitor e tudo, para saber a saúde do seu computador. Aqui eu consigo ver a utilização de CPU, a memória que eu estou utilizando, a utilização dos discos que eu tenho nele e algumas informações gerais aqui do meu servidor. Eu estou usando nele aqui um Ubuntu Linux 20.04, tá na hora de atualizar, né? Vamos ter que atualizar para o 22 aqui. E eu consigo algumas informações gerais do meu servidor aqui. Uso de CPU, uso de memória, e tem todas essas informações em gráfico também, é muito importante. Ele está conectado via RJ45, então eu consigo ver também a rede dele e também a utilização de I/O de disco. E aqui eu consigo ver as situações desses discos.
tem aqui o disco de boot, mas tem os outros 3 que eu te falei, ó. Um de 128, que tá mostrando 116 aqui, mas o outro de 8 GB, que tá mostrando 7, e o outro de 500, que tá mostrando 450. Mas o que eu mais utilizo ele aqui é não só para monitorar, mas também para fazer essas atualizações. Sabe quando você vai lá e dá um sudo apt update? É isso daqui que isso daqui faz, entendeu? Ele vai aqui, ó, dá um apt update e vai atualizar todos os pacotes que tem nesse servidor, vamos dizer, as novas versões disponíveis de todas as ferramentas e os pacotes que eu uso nele. Além disso, tem um monte de outras ferramentas de administração de servidor, sério. É que quase nunca eu uso. Dá para eu instalar servidor de e-mail, servidor de SSH, Samba. Eu utilizo o Samba aqui, quando você consegue gerenciar muito mais fácil o Samba por aqui. Ah, ele também está conectado na minha impressora e ele está rodando lá o Cups. Não sei se vocês conhecem, mas eu posso um dia trazer um tutorial aqui do Cups, onde eu conecto minha impressora via USB e eu disponibilizo ela na rede para todos os dispositivos, sei lá, celular, tablet, computador, todo mundo consegue imprimir e também funciona com o AirPrint. Mas todas essas coisas que eu te falei dá para administrar por aqui e dá até para abrir aqui um consolezinho rápido, tá vendo? Para eu não ter que acessar via SSH, eu consigo vir aqui pela web. Vamos dizer que eu tô, sei lá, num tablet, no celular, onde eu não tenho mesmo um terminal para acessar, eu consigo clicar ali e acessar o console dele. Dentro do Joe Coltrane também está instalado o Portainer. Esse Portainer aqui também está desatualizado, está numa versão antiga. Mas o Portainer aqui eu uso ele para monitorar e administrar os meus containers. Aqui vocês conseguem ver todos os containers que estão rodando. Tem alguns desligados, mas são tudo add-ons do Home Assistant. Dá para eu gerenciar ele lá pelo Home Assistant. Mas o que eu faço aqui é gerenciar a saúde dos meus containers, ou seja, das aplicações que eu estou rodando dentro do Docker, e também gerenciar, vamos dizer, minimamente as versões e as atualizações de cada um deles. Então eu consigo vir aqui no Home Assistant e atualizar ele. Eu sei que ele está rodando numa versão... Cadê? Não sei qual versão ele está rodando. Mas se eu quiser atualizar, eu consigo atualizar, tá bom? Essa é a mensagem. Eu não consegui ver agora, faz tanto tempo que eu não atualizo, ele com certeza está desatualizado, ele deve estar aqui, ó, em algum lugar. Além disso, eu tenho, vamos voltar lá nos containers, eu tenho algumas aplicações rodando aqui também, além do Mosquito, Home Assistant, eu tenho também o MySQL, que é um banco de dados que eu uso para armazenar e coletar alguns históricos lá do Home Assistant, e também tenho aqui o P-Hole, que ele administra o DNS da minha rede, ele tanto faz a gestão do DNS, vamos dizer, e cria essa possibilidade de eu ter nomes de domínio na minha rede, para eu não ter que ficar acessando via IP, e ele também bloqueia várias propagandinhas que rolam por aí. Então, ó, fica uma dica aí, P-Hole. Eu posso até trazer uma dica aqui. O P-Hole foi concebido para Raspberry Pi. A gente pode retomar aquela série lá, né? O que fazer com o seu Raspberry Pi. E esse daqui é o Node-RED, também responsável por fazer várias automações aqui da minha casa. Além disso, ó, tudo isso aqui é Home Assistant. Tudo. Agora vamos falar sobre o Miles Davis, que é o maior servidorzão que eu tenho aqui. Ele é muito importante aqui para minha rede. Ele roda não só todo o storage de todos os arquivos do que eu trabalho. Por exemplo, estou gravando um vídeo aqui, vai dar mais ou menos, sei lá, de 8 a 10, talvez chegue até 20 gigas de trabalho de tudo que eu tô gravando aqui. Tem a câmera gravando, tem o computador gravando, tem o gravador gravando, e todos esses arquivos vão direto lá pro Miles Davis. Além do Miles Davis gerenciar esses arquivos lá dentro e criar uma paridade para garantir que esses arquivos não vão ser perdidos com o tempo lá dentro, ele também gerencia todos os meus backups na nuvem. Então ele vai pegar esses arquivos e copiar lá na nuvem. Dentro da aplicação do RunRaid, eu monitoro algumas coisas bem objetivas. Apesar de ter algumas informações aqui sobre, vamos dizer, os containers, o próprio hardware do computador, né, CPU, memória, rede, a GPU que eu tenho instalada nele, mas o que eu principalmente busco aqui é saber se a paridade está válida, ou seja, toda semana, ou acho que mais de uma vez por semana, ele rola um teste de paridade, para ver se todos os arquivos que estão nos discos estão realmente de acordo com a paridade dos discos de paridade. Então eu monitoro a paridade e monitoro também a saúde do array. E ó, que interessante. Hoje, mais cedo, antes de eu gravar, eu fui dar uma olhada no servidor. O disco 4 tinha parado, falhou o disco. Eu costumo comprar discos usados mesmo para esses discos de dados, porque eu sei que eles podem falhar e tudo mais, então eu prefiro comprar usado e pagar bem mais barato, mas o risco que eu corro é isso, de ter um disco meia vida ou quase no final da vida e eles falham, mas tá aqui. Vira e mexe, eu compro no Mercado Livre um disco usado de 4 teras, todos são de 4 teras, se você for ver aqui, ó, 4 teras, 4444,
E eu tenho um guardadinho aí, depois eu troco ele. Eu vou colocar no meu Instagram, e ó, se você não me segue no Instagram, segue aí, @egermano, porque eu vou colocar lá no meu Instagram o dia que eu vou trocar esse disco aí, beleza? Além de todos esses discos, eu também monitoro a saúde dos outros discos, vamos dizer, tem todo esse disco do Array, mas tem os discos de cache, que é um SSD, e tem um outro disco que é o System Cache, que também é um SSD M2, e é de lá que roda, vamos dizer, todas as aplicações desse servidor, os dockers, as máquinas virtuais, os arquivos de sistema também, tá tudo rodando de lá, tá bom? E aqui é isso, poucas informações. O que eu entro aqui também é para fazer atualizações de plugins do próprio Unraid, porque dependendo do que for aplicações, por exemplo, de Docker, eu consigo gerenciar tudo lá do Portainer, e eu prefiro gerenciar do Portainer do que instalar plugin aqui. E aqui, ó, eu consigo vir só para atualizar, ele vai checar, ó, tá tudo atualizado, mas eu consigo clicar às vezes aqui, Update to All, ele vai atualizar todas as coisas que eu tenho instalado aqui. Tá bom? Vamos falar do Docker aqui do Miles Davis. O Miles Davis está numa atualização um pouquinho mais atualizada, 2.17, mas também está desatualizado. E aqui no Miles Davis, sério, olha quanto container tá rodando. Olha quanto. E aqui eu tenho desde aplicações como Uptime, ó, eu vou entrar nesse Uptime aqui para vocês verem. Esse Uptime Kuma aqui é uma aplicação que eu uso para gerenciar saúde de aplicações. Então, desde sites que estão fora daqui desse meu servidor, por exemplo, o egermano.com ou marketing.brunogermano.com, que são aplicações que eu rodo na nuvem, lá na Amazon e tudo mais, ou na Vercel, sei lá, em vários lugares. Ele fica monitorando, mas também ele monitora a saúde de aplicações que eu uso aqui dentro. Por exemplo, o Grafana, o MyFiles, que são outras aplicações que eu estou usando dentro do meu Home Lab aqui. E aqui ele fica dando um histórico de tudo que aconteceu. Então, além de eu conseguir visualizar aqui, vamos dizer, a saúde, o uptime, o tempo que está disponível, eu também consigo receber essas notificações no meu Telegram, que vira e mexe, o meu botzinho do Telegram me manda uma mensagem. Aqui, ó, eu consigo até criar essa página mesmo de estado, se um dia eu quisesse, vamos dizer, disponibilizar esse meu uptime do meu Home Lab aqui disponível na internet, eu conseguiria disponibilizar esse daqui. Esse duplicate aqui era uma aplicação que eu usava, eu não utilizo mais, por isso que está fora do ar. Então é isso, eu utilizo o sistema do Unraid, utilizo o próprio Portainer, assim como eu utilizava lá no Joe Coltrane, aqui eu utilizo também dentro do Miles Davis para gerenciar versões, gerenciar a saúde de alguns. Então, por exemplo, tem alguns que estão caídos aqui, por exemplo, meu GitHub Runner não devia estar caído, o Prometheus também não deveria estar caído, mas eu vou subir todos eles aqui, ó. E aí, entra num ponto muito da hora de que eu utilizo ele aqui. Eu tenho aqui um stack que chama Monitoring. Então, vamos primeiro subir meu Prometheus aqui, inicia ele, beleza, iniciou. E dentro desse meu stack aqui são vários Dockers que estão rodando aplicações importantíssimas para o monitoramento. O Prometheus é um deles, o InfluxDB é outro, mas principalmente o Telegraph e o Grafana. O Telegraph é uma aplicação que vai ler um monte de informação do seu servidor, do seu hardware, e vai ficar armazenando todas essas informações dentro do InfluxDB. Ele armazena de uma maneira, vamos dizer, com um histórico de tempo, ou seja, não só vai gravando a saúde, vamos dizer, ou as métricas do seu servidor, mas ele vai também amarrando essas métricas com tempos. E aí eu consigo ir lá no Grafana e ter exatamente a linha do tempo de todo o meu servidor funcionando. Então aqui, ó, esse é o painel do Grafana que eu montei. Na verdade eu não montei, eu peguei vários templates e fui combinando um monte de coisa aqui. E aqui, ó, vamos entrar essa visão aqui. E aqui, ó, eu tenho Uptime, então eu reiniciei ele hoje de manhã, justamente para ver se aquele disco não ia voltar a funcionar milagrosamente, mas não. Então ele tá aqui, ó, Uptime a 11 horas, mas antes de eu dar esse boot, ele tava a 70 dias de Uptime. Aqui eu consigo ver CPU, pacote de CPU, eu consigo ver aqui a temperatura de CPU, então agora, ó, ele tá os dois núcleos, eu acho que aqui uma é a temperatura da CPU e outra é a temperatura do chipset, não é? Acho que é. E aqui, ó, tá 45 e 46, tá bem próximo um do outro. Aqui eu consigo ver a utilização geral da CPU, então agora eu estou usando o próximo dos 8%. Aqui também a temperatura de cada núcleo e aqui também a carga de cada núcleo. Então se tem algum núcleo super carregado aqui, eu consigo visualizar. Aqui esses quadrados coloridos aqui é o crescimento do meu array, do meu storage. Então, ó, só esse ano eu coloquei lá dentro mais de 1 tera.
o mês eu coloquei 75 GB e aí você vai desdobrando aí, ó, tá vendo? Cada um tem, aqui é hoje, a semana, o mês e aqui o ano. Todos os arquivos que eu fui adicionando dentro do meu storage e baseado nesses números eu consigo saber se eu preciso comprar mais disco e aumentar o meu storage ou não. Aqui eu consigo ver também a utilização de cada disco, temperatura de disco, é isso. Eu tenho muita informação. Aqui são todos os shares de disco que eu tenho lá e a utilização. Sério, é muita informação. Mas eu principalmente utilizo isso daqui para ver essas informações tanto de disco quanto de Docker, tá vendo? Aqui eu consigo ver todas as aplicações, os containers Docker que eu estou usando e como que tá a saúde deles. Então eu consigo ver quem tá usando mais memória, quem tá usando mais CPU, quem tá no gargalo, ou seja, tá trabalhando o tempo todo em 100%, eu preciso dar mais CPU para ele e tudo mais. Tá vendo? Então, ó, CPU, memória de containers, aqui é a troca de dados do containers, então o read and transfers, eu acho que é isso, receive and transfer, é isso. RX é o que ele recebe e TX é o que ele transfere. E aqui eu tenho um que é o que estava rodando no Prometheus. Essa aplicação, ele gerencia as versões de todos os containers de Docker que eu tenho por aqui. Então, se qualquer uma das pessoas que mantém os containers de Docker que eu uso lançou uma versão nova lá no Docker Hub, ele automaticamente vai atualizar aqui. Tá bom? E quem faz esse serviço, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, eu não lembro. Quem faz isso aí é um outro container que chama Watchtower, é esse aqui. O Watchtower é um container que você instala e ele conecta no Prometheus e ele conecta no Prometheus só para armazenar qual que ele fez, quantos ele fez a atualização, quantas vezes ele checou e tudo mais, mas ele pode rodar standalone também. E o Watchtower armazena lá no Prometheus as informações, cadê? Aqui, de quantos discos. E aqui, como eu disse, ele grava todo o histórico do meu servidor. Então, eu tô vendo aqui os últimos 15 minutos, mas eu posso mover os últimos 2 dias. Você vai ver, ele demora um pouquinho para processar, mas ó, nos últimos 2 dias eu consigo ver aqui, ó, que ele escaneou 27 containers e aqui atualizou, ó, um foi atualizado, tá vendo? Mas ó, isso tudo é o histórico de 2 dias aqui do meu servidor. Então eu consigo ver a utilização de CPU, memória e etc. Tudo por causa dessa junção do Telegraph, Influx e Grafana. Muito legal, né? E por último eu quero mostrar para vocês aqui o meu Telegram. Tanto o OneRaid quanto o Uptime Kuma e outras coisas aqui no meu servidor. Todos eles me mandam notificações no meu Telegram. Ou seja, eu criei, vamos dizer, um bot que chama o Robô Cansado do Germano. E ele fica monitorando várias coisas aqui na minha rede. E eu tenho um grupo com esse meu bot, que chama Parts in Love, que na verdade é uma piada interna entre eu e minha esposa. Nesse grupo aqui eu consigo saber todas as informações do que está acontecendo aqui no meu servidor. Dá para ver todos os arquivos que estão sendo gerenciados lá no meu servidorzinho pequeno, mas aqui também eu consigo ver, tá vendo os uptime das coisas, ó. Caiu um aqui, na verdade ele demorou para responder, mas depois, logo no minuto seguinte, ele voltou, tá vendo? Vamos pegar um relatório bem grandão aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse daqui é como eu fiquei sabendo, por exemplo, que as aplicações do Docker estão desatualizadas, mas aí o meu próprio Watchtower consegue gerenciar. Então ele fala aqui, ó, essa aplicação, todas elas já tem uma versão disponível, uma nova versão disponível para elas. Mas aqui também eu consigo ver informações do meu disco, por exemplo. Aqui ele fala, ó, disco 1, paridade, tá ok. Esse daqui tá ok. Esse daqui, ó, disco disabled, que é o problema que ele tava dando. Na verdade, ele deu vários erros de leitura e o próprio OneRaid desativou ele. Desativou. E esse daqui não tá ok porque ele tá hot. Então eu configurei lá uma métrica, né, de temperatura. Esse disco tá quente. Normalmente quando eu ligo o ar-condicionado e tudo mais, ele já estabiliza a temperatura, mas nesse instante aqui, ó, vamos dizer, quando que era? 4h20, ele estava quente. E aqui eu consigo ver o progresso de paridade, várias informações do meu servidor. Então é isso, mesmo que eu esteja fora de casa, sem poder acessar todas essas aplicações de monitoramento, eu recebo mensagens dos meus bots aí, do Robô Cansado do Germano, sobre a estabilidade de todas as coisas que eu tenho rodando por aqui.
Mas e aí, me diz, você tem um Home Lab na sua casa? Se não tem, gostou da ideia de ter, vamos dizer, um laboratóriozinho de tecnologia informática, um mini data center dentro de casa? Me fala aí nos comentários, eu quero bater um papo com você. E se você tem, monitora, como que você monitora? Deixa aí nos comentários também, eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para mim, para eu saber se esse tipo de conteúdo tá funcionando, se é o que você tá gostando de ver por aí. E se você também não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sino das notificações e esse é o único jeito de você não perder nada por aqui, tá bom? Tem aí embaixo também na descrição o link da nossa comunidade gratuita. Lá tem um monte de gente entusiasta de tecnologia, tem programador, tem a galera que gosta de Home Lab, tem a galera que gosta de Linux, de hardware. Sério, entra lá pra gente bater um papo, eu sempre tô por lá também, adoro bater um papo com a galera. Eu deixei aqui 2 vídeos relacionados para você continuar assistindo do mesmo assunto. Então clica em um dos 2 aí e me encontra lá do outro lado, porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau!